Então, gente, o governo sabia de tudo que aconteceu no 8 de janeiro e a gente tem aqui uma prova inquestionável. E essa prova quem está trazendo não sou eu. Quem está trazendo essa prova é o deputado do PT, Gabriel Magno. O Gabriel Magno faz parte da CPI do Distrito Federal. E por 2 vezes ele chamou atenção para esse fato. Agora você vê, você tem um deputado distrital na CPI do Distrito Federal e por 2 vezes ele traz uma informação de que o governo sabia de tudo. E aí, gente, antes de eu entrar nesse assunto, eu quero dizer para vocês que eu fiquei bem mexido com esse negócio lá do Oriente Médio, sabe? Porque o que a gente está fazendo aqui na CPI, da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, é buscar a verdade para pacificar o país. Então, olha o tamanho do desafio que a gente tem para chegar nos objetivos que a gente se propôs, que é pacificar o país. Aí você vê um lance desse lá no Oriente Médio, você vê que as pessoas são grupos e um tem ódio do outro, porque são coisas que a gente não entende. Eu fico muito mexido com isso. Tanto que eu estou me adaptando aqui no novo apartamento aqui, que é bem pequenininho. Então, além de eu ficar gastando tempo com isso, eu fiquei mexido, mas muito mexido mesmo. E a gente fica mexido. Por quê? Porque, bombas, são coisas que fogem da racionalidade. Assim como o 8 de janeiro, que foge da racionalidade. Ali, o que a gente tinha? 2 grupos de brasileiros. E você percebe que, de um lado, você tinha alguém querendo incriminar o outro, para o outro pagar por um crime que ele não fez. Então, isso é provido de quê? Um sentimento de ódio, de rejeição. A gente vive eu vivo em São João del Rei, mas o Brasil inteiro, a gente convive. São pessoas que pensam diferente, mas convive. E deixem que as ideias briguem. As pessoas não podem se odiar umas às outras. Por isso que quando eu trago aqui os depoimentos que eu tenho e o trabalho que a gente está fazendo, a gente não desfaz as pessoas. A gente se foca no fato. Porque a verdade são os fatos. Então não tem que ficar julgando a pessoa. O caráter da pessoa, sabe? Porque na família eu tenho pessoas que pensam ideologicamente diferente de mim. E eu tenho que conviver isso aí e tenho que amar essas pessoas. Então o que a gente vê lá no Oriente Médio foge à razão. Assim como o 8 de janeiro foge à razão. E a CPI e a CPMI, eu quero deixar claro para vocês que são tribunais políticos. Ali você vai ter um julgamento político. E julgamento político, meu irmão, ganha a maioria. A Dilma foi cassada porque ela não tinha maioria no Senado. Não tinha maioria no Congresso. Senão ela não teria sido cassada. O Collor foi cassado porque não tinha maioria. Ah, mas cometeu crime. Mesmo cometendo crime, você vê aí, se o cara tiver maioria no Congresso, no Parlamento, o Parlamento não caça ele, porque é um tribunal político. E sem maioria, você pode nem ter crime, mas é tribunal político caça.
mandato. Então, a CPI e a CPMI são tribunais políticos. E você pode esperar que os relatórios que virão dessas duas comissões, que foram dominadas por uma maioria que apoia o governo, né, que está no governo, então você pode esperar injustiça, porque mesmo que eles saibam que cometeram o crime, mesmo eles sabendo que eles armaram tudo, mesmo a gente sabendo que eles armaram tudo, mas na hora de votar o relatório, tem um colegiado. E aí, meu amigo, a maioria do colegiado é que decide. Então não interessa onde está a verdade. Mas para a CCI, para a Comissão Cidadã de Inquérito, a verdade é importante. Porque nós, cidadãos, a sociedade brasileira, ela quer dominar a verdade. A verdade e a razão tem que ter um lado. Mas a CPI vai fazer um relatório e vai votar um relatório favorável ao governo. Tudo bem, pode até ser. Mas o relatório da razão, o relatório da verdade, não vai ficar com o governo. O governo sabe disso. Você sabe disso. Aqui em São João del Rei tem um desculpa que eu estou rouco, eu já falo, né, já é difícil me entender. Mas quando chove, faz frio. Então, enfim, aqui em São João del Rei tem um prefeito muito popular. E ele já está no 4º ou 5º mandato, não sei. E pessoas simples, com segundo grau, segundo ano primário, entendeu? Mas um cara que tem um filho desgraçado. Então ele tem sensibilidade política. Então, ele diz o seguinte: se precisar dar o fiofó para ter maioria na Câmara, eu dou. Uma vez ele falou isso. Porque sem maioria na Câmara, sem maioria no Parlamento, não se governa. E a Dilma caiu porque ela não tinha maioria no Parlamento. Então, eu vou mostrar para vocês aqui por que o governo sabia. E por que é importante para nós sustentar essa verdade aqui na Comissão Cidadã de Inquérito. E nós vamos ter o nosso relatório. E já vou dar até o nome para o nosso relatório. Relatório da Sociedade Civil. Aí você põe uma sigla, RESOC. Relatório da Sociedade Civil. Então, o nosso RESOC, que vai ser o nosso relatório, que vai trazer a verdade e a razão, isso ninguém vai tirar da sociedade brasileira. E nós vamos trazer isso para vocês logo após os relatórios das duas comissões parlamentares de inquérito. Então, quando você vê um lance desses lá no Oriente Médio, você fica preocupado com a razão? Porque onde o ódio domina, a quem interessa a razão? Por isso que a gente tem que pacificar o país. Porque a razão só vai imperar se você tiver um ambiente de paz, um ambiente de fraternidade, um ambiente de tolerância, de sabedoria, de humanidade. Então, meu amigo, aquilo que aconteceu lá no Oriente Médio, a quem interessa a razão? A razão acabou. Ali não tem... eu estou com a razão. Dane-se. É isso que a gente não quer. A gente não quer perder o valor da razão. Então, a gente já está mais ou menos com 9 minutos de vídeo e eu vou entrar no vídeo do Gabriel Magno, porque por 2 vezes ele mostrou isso.
E eu treinei, gente, para não rir. Porque a primeira vez eu ri. Eu ri, mas ri de montão. Dessa vez eu prometo que eu não vou rir. E porque ele fez pela segunda vez. Ele pela segunda vez. Então nós temos que prestigiar esse deputado. Então antes, deixa eu me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais. E Minas é um estado de espírito. Essa é a CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, o vídeo 115. Ah, se você tivesse visto, se você está chegando agora, que está se inscrevendo agora, pegar os vídeos passados, você vai aprender muita coisa bacana. E a gente tem a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. É com essa chave Pix que a gente vai sustentar o RESOC, o Relatório da Sociedade Civil. É esse relatório que vai sustentar a razão, a verdade. Para nós, cidadãos brasileiros, a verdade e a razão ainda é importante. Para o governo, eu não sei. Lá para aquela turma do Oriente Médio, eu não sei se a razão é importante. Então vamos aos fatos. Você vai ver que esse deputado, o que aconteceu é o seguinte, ele colocou o vídeo acelerado. E aí eu falei, eu vou desacelerar o vídeo, colocar o vídeo que ele colocou no tempo normal da fala. E aí, quer dizer, eu alarguei o tempo. Só que quando eu alarguei o tempo, estava junto a fala do deputado. Aí a fala do deputado ficou carregada, ficou lenta. Mas isso aí não é sacanagem, não. Isso aí foi um erro mesmo. Porque eu queria acelerar só o vídeo da fala do diretor-geral da Polícia Federal. Mas acabei, desacelerando, e como ele estava no tempo, a fala do deputado estava no tempo normal, ficou assim uma fala carregada. Mas então vamos lá. Olha como o diretor-geral da Polícia Federal sabia de tudo, passou o gabarito na véspera do Flávio Dino. Ele vai falar o que vai acontecer no dia 8. Flávio Dino é o chefe da Polícia Federal hoje, né? Ele não é o dono, porque a Polícia Federal é uma instituição de Estado. Ela não pertence ao Flávio Dino, não pertence ao Alexandre de Moraes. Embora, como ministro da Justiça, está subordinado à pasta do senhor Flávio Dino. E olha o que esse diretor-geral da Polícia Federal falou na véspera para o próprio ministro da Justiça. Então eles sabiam, eles tinham um gabarito. Ou seja, eles se sabiam que ia acontecer, ele vai falar assim, vai acontecer isso, isso e isso. Então, meu amigo, se ele sabia, é porque ali nasceu a criança. Vamos lá. E que não estou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Andrei Augusto. Eu vou tocar aqui, presidente, para que todos possam ver a entrevista do diretor-geral da Polícia Federal. É importante colocar nesse contexto os acampamentos, que ali não tinha senhorinha com Bíblia, ali tinha criminosos, tinha bandidos ali, urdindo um golpe de Estado. Há bombas, dinamite saíram do acampamento lá do quartel-general e que não foi desfeito, enfim, já deveria ter sido desfeito muito antes. Não deveria ter começado. Não deveria ter começado. Eu até brinco que se eu fosse lá declamar Camões, ia chegar alguém com um fuzil e falar, ô maluco, sai daqui que aqui não é lugar de declamar Camões. Mas em lugar de pedir golpe? Pedir golpe pode. Os acampamentos foram decisivos. Vocês viram o diretor da Polícia Federal falando que sabia de tudo? Que passou por Flávio Dino? Não viram, não? Uai, por que vocês não viram? Então vamos passar de novo, porque essa vez que ele passou, ele mostrou só o áudio.
Isso foi na oitiva daquele major que ficava lá, andando lá no Palácio do Planalto, interagindo com os infiltrados. O major do GSI, que ele é que fez, a oitiva foi dele nessa segunda-feira. Então, a gente vai falar sobre essa oitiva, mas hoje eu vou ficar por conta desse fato, porque isso é muito irrelevante. Então, vocês não perceberam que o diretor da Polícia Federal falou isso, não? Ué, então, vamos repetir, né? Vamos repetir. Presta atenção. Presta atenção, gente. Presta bem atenção. Que o diretor da Polícia Federal vai falar que ele já sabia de tudo e passou para o Flávio Dino. Presta atenção no diálogo. Vamos lá? E que não estou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Andrei Augusto. Eu vou tocar aqui, presidente, para que todos possam ver a entrevista do diretor-geral da Polícia Federal. É importante colocar nesse contexto os acampamentos, que ali não tinha senhorinha com Bíblia, ali tinha criminosos, tinha bandidos ali, urdindo um golpe de Estado. A bombas, dinamite saíram do acampamento lá do quartel-general e que não foi desfeito, enfim, já deveria ter sido desfeito muito antes. Não deveria ter começado. Não deveria ter começado. Eu até brinco que se eu fosse lá declamar Camões, ia chegar alguém com um fuzil e falar, ô maluco, sai daqui que aqui não é lugar de declamar Camões. Mas em lugar de pedir golpe? Pedir golpe pode. Os acampamentos foram decisivos. Vocês percebem aí na faixa amarela, na parte de baixo, está aí escrito reunião ordinária, plenário, dia 9/10. Isso foi ontem. Ontem foi dia 9, segunda-feira, com a oitiva do major. Eu esqueci o nome do major, mas nós vamos falar sobre ele. Tá certo? E o rapaz usou o celular para mostrar o áudio. E ele editou esse diálogo. Agora vamos ver o diálogo original que ele mesmo apresentou na sessão anterior a essa, quando o depoente era o Wellington Macedo, o motorista que levou o infiltrado para deixar a bomba no aeroporto. Então preste atenção. Agora nós vamos ver o diálogo sem corte. Olha como é que ele foi malandro. A gente vai dar crédito para ele de novo, mas vamos lá. Está com a palavra, pela ordem de chegada, deputado Gabriel Magno, por 15 minutos. Agora olha lá, ó. Reunião ordinária, plenário, 5/10/2023, semana passada, né? Quer dizer, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 5 dias depois, né? 4 dias depois, né? Aí o que acontece? O que ele vai falar? Obrigado, presidente. Boa tarde. Boa tarde, senhor Wellington Macedo. Presidente Chico, eu vou precisar começar essa minha fala hoje destacando algumas questões que são importantes. Eu já citei e eu quero passar um vídeo. E aí convido os nobres, quem queira, se quiser pode até chamar aqui para essa CPI, mas eu vou passar um vídeo do Andrei Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal. Nessa segunda-feira, numa entrevista que ele deu, eu gostaria de pedir para pessoal do apoio. É importante colocar nesse contexto os acampamentos, que ali não tinha senhorinha com Bíblia, ali tinha criminosos, tinha bandidos ali, urdindo um golpe de Estado. A bombas, dinamite saíram do acampamento lá do quartel-general e não foi desfeito, enfim, já deveria ter sido desfeito muito antes. Não deveria ter começado. Não deveria ter começado. Eu até brinco que se eu fosse lá declamar Camões, ia chegar alguém com um fuzil e falar, ô maluco, sai daqui que aqui não é lugar de declamar Camões. Mas em lugar de pedir golpe? Pedir golpe pode. Tudo estava colocado para um cenário ruim. Né? Tudo estava colocado para um cenário ruim. E aí a convocação para a festa no liceu, uma festa não sei do que, data marcada, com o ônibus chegando na data.
E aí a preocupação do ministro Flávio Dino, preocupação minha, e eu provoquei uma reunião, e foi a primeira, eu nunca fui chamado para nenhuma reunião pelo GDF. Na véspera, que o ministro relatou aqui. Na véspera, hein? Na véspera que o ministro relatou aqui na reunião. Aí eu fui lá no GDF, reuni com o secretário de Segurança, o governo do Distrito Federal, com a Secretaria de Segurança, na verdade, né, e todos os atores ali, o secretário de Segurança em exercício, o representante da PM, Polícia Civil, enfim, todo o staff lá do Distrito Federal. E eu coloquei claramente, olha, esse povo está lá, é criminoso. Eles vão, e aí isso está documentado, Renato. Isso está documentado, hein? Presta atenção. Eu disse, olha, esses caras vão. Olha, esses caras vão invadir o Congresso Nacional. Vão invadir o Congresso Nacional, vão invadir o Supremo. Vão invadir o Supremo. Vão invadir prédios públicos. E vocês, Polícia Militar, não podem deixar esses caras saírem lá do acampamento. Aí eles, não, realmente é preocupante, tá, mas como é que a gente vai atuar? Olha, eu vou mandar um ofício dizendo isso. E tá lá, o ofício assinado pelo sistema eletrônico, ou seja, com data e hora registrados. Ele mandou um ofício na véspera. Então, o Flávio Dino não se precaveu. O GSI não se precaveu, não colocou o plano de escudo. Ele avisou quem? No dia 7, não me lembro o horário. Olha, cadê o áudio? Bem, picotou o áudio aqui. Mas ele está falando, ó. Esse aí é Perdi o áudio. Mas enfim, quem viu isso na última vez sabe o que eu estou falando. Quando eu dei aquela risada grande lá, entendeu? Sabe o que eu estou falando. Isso aí foi porque na hora que eu fui editar, aqui é uma correria, meu amigo, eu com esse negócio dessa guerra lá no Oriente Médio. Essa é a fala do diretor da Polícia Federal, encarregado, inclusive, da Operação Lesa Pátria, que teve mais uma etapa agora sexta-feira. Tá bom. Então, isso está no nosso vídeo passado, tem essa fala dele completa, com áudio completo. Então, vocês desculpem se o seu áudio ficou pela metade, mas tá ali, né? Vocês viram. O governo sabia. Ele passou o gabarito para o Flávio Dino, numa reunião, disse que registrou, está registrado isso. O Flávio Dino estava lá com uma força nacional, mais de 200 homens, e não empregou. Que negócio de Distrito Federal, já mostrei que não tem nada a ver. Inclusive, ele colocou, depois que os caras foram embora, os infiltrados foram embora, ele colocou a tropa, a Força Nacional para agir, sem autorização do governador. Então, o governo sabia, o governo aprontou isso. E esse cara fica mostrando isso porque eles não têm mais argumento. Mas vai fazer um relatório. Esse presidente da CPI lá do Distrito Federal, o Chico Vigilante, petista roxo, entendeu? E aquele menino lá, o Hermeto, né? Hermeto, vai fazer o relatório do jeitinho que o governo quer. Vai ficar feio para eles. Estão cagando e andando. A CPMI, você vai ter o relatório lá daquela maranhense lá, né, colocada a dedo lá pelo Flávio Dino. Elisiane Gama. Vai ser um relatório xoxo, absurdo. O Brasil vai achar um absurdo
eles não vão ter razão, mas vão votar. E vai votar. E a maioria vai dar. Estão cagando e andando. E aí, meu amigo, eu falo para você, para pacificar o país, nós temos que avançar em direção à verdade e à razão. Porque quando você tem a razão, você tem uma arma poderosa na mão. E para você ter a razão, meu amigo, você tem que estar com os espíritos desarmados. Por quê? Porque você não pode colocar contra um outro grupo de pessoas. Você não pode falar, essa turma aí é o capeta, essa turma aí é... Você não pode ter esse sentimento com relação a outras pessoas. Se você quer sustentar a sua razão. Porque se a gente quer viver num mundo pacífico, num país pacificado, num Brasil de paz, a gente tem que, pelo menos, ter essa capacidade de entender que todos nós somos um povo só e que todos nós temos que olhar para cada um de nós com o ar de solidariedade. Sim, mas aconteceu isso, tá? Nós estamos mostrando aí os fatos, as verdades. Nós vamos ficar com a razão, mas não com ódio, não com rancor. A verdade nos liberta. A razão nos protege. A virtude é uma conquista. Então, o pessoal da oposição perdeu muito tempo batendo boca, sabe? Aceitou a provocação da esquerda. Então fica aquele discurso agressivo de pessoas contra pessoas, sabe? De valores contra valores. E aí, meu amigo, a gente vai o quê? Distanciando as pessoas uma das outras. E quando você distancia dentro desses prisma de desfazer, de desprezar, entendeu? De insignificar um outro grupo de pessoas, o que acontece com a razão? Ela vai perdendo força. A verdade vai perdendo força. Você vai no Oriente Médio hoje e pergunta, quem quer saber da razão? Quem quer saber da verdade? Porque as pessoas se odeiam. Ali existe um clima de conflito entre grupos de pessoas. E a gente não tem que partir para isso. Tá certo? Então, eu sou João Paulo Guimarães, essa é a Comissão Cidadã de Inquérito. Nós vamos pacificar esse país, eu e vocês, se vocês não me abandonarem, nós vamos chegar lá com a RESOC, o nosso relatório da sociedade civil, que vai trazer a razão, que vai trazer a verdade, e se a gente quiser trazer a pacificação, a gente tem que desarmar os espíritos, tá certo? Então, tá aí nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, qualquer valor, gente, porque agora eu começo a trabalhar no relatório também. E esse relatório nosso, ele vai ser bem amplo. Ele vai vir lá de 2003 até aqui. Por quê? Porque a razão tem um porquê. Quando a gente é criança, a gente fica assim. Aí o pai fala uma coisa, você fala, por quê? Aí ele explica, você fala, mas por que isso? Aí ele explica outra coisa, mas por quê? Aí você fica naquela fase do porquê. O porquê é o quê? O porquê é a busca da razão. Então, o que aconteceu isso? Por quê? Porque antes aconteceu aquilo. Mas por que aconteceu aquilo? Porque antes daquilo aconteceu isso. Então, você tem que ir na raiz do problema. E para a gente trazer a verdade, a gente tem que conhecer o problema. Então, tá bom? Fique com Deus. Desculpa minha voz rouca. Vou fazer o possível para melhorar isso, porque eu sei que é difícil para alguns acompanhar meu raciocínio. Por causa da minha fala, né? A minha fala rouca e ainda
né, agarrada, mas tudo bem. Quem já me conhece está acostumado comigo. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês que tenham fé, que não tenham fé, aqueles que acreditam em outras coisas. Eu rezo por vocês do mesmo jeito e eu busco proteção para todos vocês. Até a próxima. Eu volto aí para falar sobre a questão do major, lá, aquele que ficou lá, entendeu? Interagindo por mais de 1 hora com os infiltrados lá no Planalto. Um abraço.